Olá pessoal, estamos aqui Todos eles sabiam o que começando eu fazia da mais vida. um E assim, vídeo aqui Este react, programa, tá? Stargate, obteve E a gente vai falar tanta novamente informação útil. aqui por dentro do canal do Diário de um CEO, né? O nome dele, o dono desse canal é o Steven Bartlett, né? Steven Bartlett é esse rapaz aí que vocês estão vendo. E temos o nosso doutor Howard Bartoff, conhecido como Hal, ele que tem ligação com a MS Grant, tá? Esse senhor aí. E o que mais? Temos o nosso documentarista, deixa ele aparecer aqui, para eu falar para vocês, que é o Dan Farron, tá? É o documentarista e nesse vídeo aqui a gente vai ver a parte que eles falam de visão remota, que eles falam de visão remota, que eles falam de ainda falam sobre as naves, falam ainda sobre os alienígenas, e entre outras questões da ufologia, das conspirações, dos governos e essa coisa toda aí que a gente vê. Então, é basicamente isso que a gente vai ver, tá? Ele vai falar ainda dos antigos presidentes, e do projeto Stargate, essa coisa toda. Então, vamos continuar aqui, no vídeo react, tá? Então, assim, por dentro do canal Diário de um CEO, tá? O camarada que eu tô falando, que é o documentarista, é esse rapaz aqui, ó, esse colega aí, né? Ele é o Dan Farron, tá? Então, por dentro do canal Diário de um CEO, vamos começar aqui do começo, tá? se isso for divulgado, se todas as informações que você ouviu das suas testemunhas forem divulgadas, se eles liberarem, sabe, naves alienígenas e liberarem corpos alienígenas e todas essas coisas, como você imagina que o mundo seria diferente? E eu Acho que isso levaria a um grande boom tecnológico. Acho que quando nos dizem, ei, existe essa tecnologia que pode revolucionar a forma como vivemos, sabe? Que pode levar a tecnologia antigravidade, que pode levar Novas fontes de energia. novas fontes de energia, resolver a crise energética da noite pro dia, certo? Isso poderia levar a viagens interestelares e aí mais longe. E acho que teria um grande efeito psicológico. Porque, de repente, você sai do ponto de pensar: bom, talvez sejamos a única espécie inteligente no universo. E aí, de repente, surge a ideia de que este é um universo cheio de vida. o que isso significa para a religião? Acho que todos os dogmas simplesmente vão se aplicar a isso, sabe? E eu acho que o Vaticano já se adiantou em relação a isso. E disse, sabe? Eles divulgaram uma mensagem alguns anos atrás que basicamente a essência da questão era, você sabe, o universo de Deus e a obra de Deus são vasto. E você? Basicamente, Você não poderia, sabe, dizer que ele não teria a capacidade de fazer isso. Quero dizer, sim, então, na verdade, do ponto de vista religioso, e certamente no caso da Igreja Católica, eles têm opiniões muito positivas sobre a existência de população espalhada pelo universo. e não há nada realmente, pelo menos do ponto de vista da Igreja Católica, não há nada que vá contra, sabe? Que impeça você de aceitar o fato de que existe vida em outros lugares, entende? Vocês são religiosos. Não sou super religioso, mas tipo, sabe? Minha mãe é irlandesa e cresceu indo pra escola católica. E eu, sabe, eu fui pro catecismo, tipo, escola dominical. Chama-se CCD, o lugar onde eu cresci. Você acredita? É? Sim, eu faço. Fazer. Também, sim. E eu sou católico praticante, então Então isso significa que você acredita que Deus também criou todos esses alienígenas? Essa é a minha visão de mundo. É, eu diria que não posso afirmar que não seja assim. Mas, sabe, como cientista, não posso provar que seja o caso. Mas, sabe, só pelas estatísticas é bem provável. sabe, uma coisa interessante que tá acontecendo agora, Stephen, é que essa Olha aí pra vocês verem. Eles são religiosos, católicos, essa coisa toda, né? E eles creem nas estatísticas, né? Como a gente vê. O que que acontece? O... Deixa eu só voltar aqui pro rosto dele aqui. Não posso afirmar. Esse aqui, ó.
o Dr. Hall, ele fala, Ah, que não seja assim. Mas, sabe, como cientista, não posso provar que seja o caso. Mas, sabe, olha, só peraí, pelas estatísticas é bem provável. olha aí o Dr. Hall, né? O cara é um cientista da CIA, essa coisa toda. É... Gente, a possibilidade, na minha visão, do Dr. Hall é dele ter visto realmente alguma coisa séria, né? Porque eu sei que ele tá aí nesse programa, né, se expondo, né, as pessoas estão sabendo quem ele também já tá velho, você vê, né? E pelo menos eu, né, eu vim saber da existência dele agora, né? Então, assim, ele liderou essas investigações, missões, essa coisa toda, né, que eles vão falar da visão remota, né? Que acontece? Esse cara, ele tem grandes chances, esse daí, de ter visto realmente alguma coisa, como um alienígena mesmo vivo ou morto, esse cara, né? Que ele liderava, né, essas operações e etc. Fora o que nós não sabe que ele liderava, né? Que em algum momento do vídeo o Steven, né, fala que você como é que você pode falar essas coisas se você deve ter um tipo de contrato, né, com a CIA, enfim. E aí ele brinca e fala, né, que a gente fala, mas as pessoas não vão acreditar. Aí ele fala, tipo, em questão que não pode soltar todas as informações, tá? Por causa dos inimigos, tá entendendo? Então, assim, há grandes chances dele saber alguma coisa séria, né? Sabe, uma coisa interessante que está acontecendo agora, Stephen, é que essas pessoas que têm sido as guardiãs da verdade, muitos deles têm medo de se manifestar e contar à Casa Branca o que sabem, porque acham que vão ser vilanizados. Eles acham que a percepção em torno disso é que se alguém esteve encobrindo isso, essa pessoa é o vilão da história, né? E então a Casa Branca, o diretor de inteligência nacional e o Departamento de Guerra perceberam isso. E nas últimas semanas eles têm enviado mensagens para o pessoal militar e para a comunidade de inteligência. Isso não é uma caça às bruxas, não é um esforço para punir ninguém. Eles querem incentivar as pessoas a se manifestarem, garantir que não haverá punição para quem esteve envolvido em guardar essas informações. Eles só querem descobrir a verdade e saber onde estão as evidências reais. Então, essa é outra coisa que está acontecendo agora e que eu acho que, se for divulgado o suficiente, levará a que mais pessoas se manifestem, com essas evidências que todos queremos ver. Sim, com certeza. Anteriormente, você mencionou como algumas pessoas sentem que suas vidas estão em risco por causa do que sabem. Houve algum caso em que alguém tenha sido punido por dizer algo a esse respeito? Bem, certamente ter suas autorizações de segurança revogadas ou perder oportunidades de ascensão profissional. Já ouvimos histórias assim de várias pessoas da inteligência. Alguém que você possa citar que tenha dito que foi ameaçado ou punido, ou de alguma forma por causa do que. Acabou de dizer? Bem, certamente para muita gente o principal denunciante tem sido David Crush. E ele detalhou as várias medidas tomadas contra ele para basicamente arruinar sua carreira. De forma tão significativa que ele foi até o inspetor-geral da comunidade de inteligência e disse: "Tô sendo punido, deixado de lado, perdendo autorizações de segurança e assim por diante, porque divulguei esses dados." E eles disseram: "Bem, o que você nos forneceu é sério e merece ser considerado." E acho que muitas pessoas tiveram suas vidas ameaçadas. Não tenho certeza se alguém foi morto, mas sei que algumas pessoas receberam ameaças de morte. Sim, com certeza. E quem nos está ameaçado? Todas as pessoas que estão envolvidas neste programa, que é oficialmente conhecido como Programa Legado. Aqueles que pensam que as provas nunca deveriam vir à tona. Este programa Legado é um programa executado nos Estados Unidos. Governo? Nós, governo, Elementos elementos disso. E também empreiteiras de defesa. E você acha que o programa Legado sabe a verdade a esse respeito? Sim, porque eles têm as evidências de primeira mão dos materiais, dos acidentes e dos corpos. Programa legado, ó, gente, empreiteiras,
Caraca, é muita coisa que se envolve dentro de tudo isso, né. Caraca. Aí você para e ó, ele fala dos corpos. Ó, vê aqui. Sim, porque eles têm as evidências de primeira mão dos materiais, dos acidentes e dos corpos. Olha aí, tá vendo? É por isso que eu falo. O pessoal foca muito na área 51, tá entendendo? Como, abrigo desses seres e das tecnologias que foi capturadas, né, um pouquinho do que eu falei lá no outro vídeo react, tá. Olha, mas você vê, ó, tem empreiteiras em jogos que tem todo esse conjunto de parceria aí, tá entendendo? Eu não sei, eu penso que a área 51 é apenas uma fachada para atrair os curiosos, para distrair a atenção, dos inimigos, tá entendendo? E realmente o que tiver de grande valia, de grande valor, vai estar num outro lugar secreto. Este grupo de pesquisa tem acumulado mais de 8 décadas inteiras de dados valiosos. E eles não divulgaram nem vazaram esses dados nos últimos 80 anos. Não haveria vantagem nenhuma. Ninguém invadiu isso. Esse programa é o auge de um programa de acesso especial. Acho que esse programa é o mais fora do radar possível. Parece quase que não existe nada que o governo tenha feito que, eventualmente, não tenha vindo à tona. Tipo, eu já sentei aqui e entrevistei vários espiões da CIA que me contaram a história da CIA. E esse programa que durou 12 anos, e aí vem à tona e esse outro programa. Quero dizer, até algumas coisas que já ouvi você falar, Hal, sobre, como é que chama? Visão remota. Visão remota. Isso era um projeto da CIA? Isso era da CIA. O que é visão remota? Visão remota? Bem, a CIA de repente ficou preocupada porque viu que os soviéticos estavam gastando milhões de dólares em alguns dos seus melhores institutos para investigar o possível uso do que eles chamavam de ESP. O que é ESP? O de psíquico. Habilidades psíquicas, percepção extrasensorial. E então, como aconteceu, eu estava no Instituto de Pesquisa de Stanford e eles viram meu histórico. Eles vieram até mim e disseram, sabe, gostaríamos que você desse uma olhada nisso. Há alguma verdade nisso? Quer dizer, nenhum cientista nos Estados Unidos sequer acredita que algo assim exista. SP. Quem veio até você? CIA. Isso foi nos anos 70. A CIA. Em 70. A CIA contataram você nos anos 70 para investigar a visão remota. Isso mesmo. Então eles me pediram para... Olha aí, tá entendendo? Nos anos 70, bicho, caraca, tem chão, viu? Tem chão. Aí você para e pensa, caraca, esse cara era bem novo na época, né? Quando contrataram ele, porque a visão remota, dentro de uma visão espiritualista, seria a clarividência, naquilo que chamam da clarividência viajoura, né? A clarividência, que entra dentro realmente das habilidades psíquicas, né? Das faculdades psíquicas que temos. É, é interessante, cara. Eu não era nem nascido, né? E já pesquisavam isso. Você para você ver, né, que o governo americano não é bobo não, meu irmão. Os caras não são bobo não, porque se eles não começar um negócio desse, os inimigos começam. E eu acho que ele vai falar alguma coisa que um outro eu não vou chamar aqui de inimigo no momento, né, mas que eu acho que um outro grupo de um outro governo também fazia essa coisa de visão remota. Vamos ver. criar um pequeno programa e arrecadar 50 ou 60 mil dólares ou algo assim. Eles disseram, sabe, esperamos que você ache que tudo isso é um absurdo. Nós nos esquecemos disso. Não precisamos nos preocupar com isso. E isso se transformou em um programa que durou mais de 2 décadas e custou milhões de dólares. Stargate é a marca que a maioria das pessoas conhece. Porque agora, a maior parte das informações do programa já veio a público. E, basicamente, nós apenas descobrimos que as pessoas, essencialmente, assim como têm habilidade artística, atlética ou musical, por exemplo, bem, descobrimos que a visão remota, essa habilidade de sentar em um lugar e captar informações de algum lugar distante, é um talento que muitas pessoas conseguem demonstrar. E então acabamos realmente treinando oficiais de inteligência do Exército no Comando de Inteligência e Segurança do Exército em Fort Meade para fazer isso. Então,
Deixa eu simplificar isso para o público que talvez não entenda totalmente do que estamos falando. Então, visão remota é a ideia de que eu poderia sentar aqui em Londres, onde estamos agora, e poderia ser treinado para ver o que está acontecendo. Em outra parte do mundo, Crie sua imagem Olha, é isso mesmo. Deixa eu ver em um aqui. local remoto. Vou lhe dar um exemplo Olha, vamos ver específico. o exemplo dele. Um avião soviético que a CIA queria capturar caiu em algum lugar da África. Eles não sabiam para onde porque o piloto havia ejetado e a aeronave simplesmente continuou voando até ficar sem combustível. Então pegamos 2 dos nossos, entre aspas, melhores videntes remotos, um que trabalhava para a Força Aérea e outro que trabalhava para a minha organização, para dizer, ok, aqui está um mapa da África. Onde está esse maldito avião? Precisamos ir lá e recuperá-lo. E eles marcaram um X no mapa. Isso ficou a menos de 5 quilômetros de onde o avião caiu, em meio a centenas de milhares de quilômetros quadrados. Então a CIA, entrei e peguei o avião. Olha aí, você vê, né? Avião, precisamos ir lá. Olha aí, que lá no fundo, aqui para nós, como é a clarividência, né? Geralmente o povo aqui na nossa região, né? Não sei o nosso governo, mas o povo no geral, como eu e você, e muitos podem ir atrás do quê? De um clarividente, seja um pai de santo, essa coisa toda, eh, né? Ou um bom médium, né? Ou um paranormal, vai ter suas diferenças, mas lá no fundo todo mundo não posso dizer que na grande maioria das vezes, né? Mas que em alguns casos essas pessoas, como o pai de santo, um médico clarividente, paranormais, entre outros, ou eu e você, uma pessoa comum, pode ver, dependendo. Exemplo, uma pessoa comum, uma pessoa broca como eu, né? Pode até ver, dependendo de como as minhas energias vão estar, de como o meu estado alterado de consciência vai estar perante essa busca, a tentativa de ver essa coisa, que no caso deles era o avião, né? Então, aqui para nós o povo recorre muito, né? A oráculos, né, que na grande maioria das vezes eles vão muito em centros espíritas, umbandistas, de quimbanda, satanistas, essas coisas todas, né? Em busca do oráculo, para ver essa coisa, né não? E é isso, vamos ver o E que recuperá-lo. ele vai E dizer. eles marcaram um X no mapa. Isso ficou a menos de 5 quilômetros de onde o avião caiu, em meio a centenas de milhares de quilômetros quadrados. Então a CIA, entrei e peguei o avião. Não quer dizer, era tipo, como eles fazem isso? Bem, O presidente Jimmy Carter gravou um áudio contando essa história. senhor, Pós-presidência, talvez devêssemos jogar isso. Certa vez, tivemos um pequeno avião que caiu em algum lugar da África. Não conseguimos localizá-lo por meio da vigilância de nossos satélites. Então, o diretor da CIA, que também era diretor de todas as agências de inteligência, soube de uma mulher na Califórnia que era médium. E ele entrou em contato com ela e ela deu a ele a latitude e longitude de onde o avião estava. E na próxima vez que um dos nossos satélites passou por aquela área, localizamos o avião exatamente onde ela disse que estaria. De novo, isso parece impossível. parece completamente maluco. Parece coisa de gibi dos X-Men. Parece loucura. bem, tudo bem. Você deveria. Seja bem prático em relação a isso. Sabe, muitas vezes os nossos céticos diziam, bem, se eles são tão videntes, por que eles não são ricos? Por que não investem na bolsa de valores ou algo do tipo? Então criamos um pequeno programa no Challenger para prever os preços futuros da prata. Prever o quê? Futuros de prata. Preço da prata. Sim, o valor da prata diariamente. Ia subir ou ia cair? Então, alguém disse, ok, se vocês montarem um programinha desses por 30 dias, eu aposto no que esses tais visualizadores remotos de vocês disserem, coloco o dinheiro e dou 10% do que eu ganhar para vocês. Ele disse, beleza, combinada. Resumindo a história, ele ganhou $260 mil em 30 dias.
A gente ficou com os nossos 10%, que deu $26.000. Então, Olha aí, gente, você vê, né? Que eles usavam até para investigar essa questão da bolsa de valores, velho, né? Usando o pessoal da visão remota, os clarividentes, né? Caraca, isso na década de 70, tá entendendo? Então, você para e pensa, caraca, se de lá para cá eles já tinham, já estavam aderindo a essa prática, né, para ter acesso a informações privilegiadas, o que é que eles não desenvolveram hoje com a ajuda da visão remota dessas pessoas ou de outras pessoas que substituíram essas antigas pessoas da visão remota? Que como o HAL, pode ter outros como o HAL em outros projetos paralelos que nós não sabemos, tá entendendo? Que nós não sabemos. Aí aí você para e pensa, eh, você para e pensa que eles, podem ter evoluído com essa coisa da visão remota para muita coisa psíquica, esotérica, ocultista. É, porque você para e pensa, se funcionou, né, se funcionou, o HAL também não pode falar muito, é o HAL, tá entendendo? Mas o que acontece, se funcionou, o que é que eles, daquela época para cá, não começaram a aderir em termos de coisas psíquicas paranormais, mediúnicas ou ocultas, vinda de religiões que correlacionam com isso tudo, como rituais, eh, religiosos, ou rituais satanísticos, ou rituais de cunho ocultista, né não? Nós não sabemos. Então, tá aí a prova, né, que o governo, a CIA, entre outras entidades dentro de tudo isso que estão envolvidas num bolo só com o governo, não possam ter aderido para eles mesmos em forma de arma oculta, psíquica, espiritual. Tá entendendo? Então assim, meu irmão, então você para e pensa, se essas informações estão saindo por agora, eu sei que o programa é Stargate, já foi divulgado, já tem um tempo aí, eu não sei qual é o tempo, né, mas tem. Então você para e pensa, eles, com tudo isso, já podem ter feito muita coisa com essa coisa mística. Tá entendendo? Com essa coisa mística, esotérica, ocultista. Tá entendendo? Então, vamos ver, vamos voltar lá e ver o que é que ele vai falar, que até eu agora tô mais curioso ainda, tá entendendo? nesse caso, as pessoas realmente conseguiam até olhar para o futuro. Um dia antes, elas geravam uma descrição do que iam ver e lidar no dia seguinte. Presumivelmente, não todo mundo. Quantas pessoas vocês colocaram para fazer isso? Nós. Colocamos 7 pessoas nesse experimento. E quantas delas conseguiram gerar resultados? 6 das 7 geraram dados realmente bons. Então, Essas 6 pessoas agora tão ricas? bom, eu não sei. Algumas delas podem ter continuado. Por que essas 6 pessoas foram escolhidas? Como a gente já tinha aprendido que praticamente qualquer um pode fazer isso, na verdade estávamos arrecadando dinheiro para uma escola que estava sendo criada. Eu simplesmente fui até o conselho diretor e disse: ok, vou dar um curso intensivo para vocês no fim de semana. Em outras palavras, visão remota do tipo que treinamos nossos agentes de inteligência a fazer. Então você será essa pessoa. Então você simplesmente era o conselho do Gran. Escola? O conselho escolar. Ok. Todos eles sabiam o que eu fazia da vida. E assim, Este programa, Stargate, obteve tanta informação útil dos observadores remotos que Hell começou a enviar relatórios ao diretor da CIA na mesma época, regularmente. sim, eu informei todo o nível de conhecimento até chegar a Bill Casey, o diretor da CIA. Então esse programa de visão remota ainda existe de alguma forma?
Se isso acontecesse, você não ficaria sabendo, Por quê? porque seria um programa secreto e altamente confidencial. Por quê? Porque não queremos que nossos adversários saibam como podemos estar obtendo acesso aos dados deles. Você acabou de nos mandar. Mas as pessoas não conseguem acreditar nisso. E tudo bem. Mas você não tá sob algum tipo de contrato? Bem, acontece que a CIA e a DIA, eles também foram para a DIA. Esse programa acabou sendo desclassificado no nível em que operava, e você pode ir à sala de leitura da CIA e acessar todos os documentos sobre ele. Então o seu trabalho era originalmente classificado? Originalmente era um programa de acesso especial ultra secreto. Sim, Acho que tem uma parte de mim que pensa, olha, se as pessoas pudessem fazer visualização remota e ver, sabe, outras partes do mundo, ou prever as coisas que você está dizendo, quero dizer, se fosse algo treinável, tudo, então a vida como conhecemos seria completamente virada de cabeça para baixo. Acho que é irreal pensar que, quando o Stargate se tornou público, o governo dos Estados Unidos, governo parou. Visualização remota. Se fosse o governo americano e funcionasse, eu não pararia. Acho que decaiu e mudou de agência. sim, entrou na clandestinidade. Você estava treinando pessoas para fazer isso? Sim, bem, tínhamos pessoas que treinávamos. Então me treine, ok. Bem, sim. Eita, Como né? você treinou? Agora, vários dos oficiais de inteligência militar que treinamos já deixaram o exército. Olha aí, tá vendo? Já deixaram o exército. Tá, mas se a coisa funcionou, né, os novos que você vê, né, eles montaram, eu posso até estar enganado, um tipo de escola, né? Enfim, o que que acontece? Se treinaram pessoas e essas pessoas hoje, já deixaram, o exército, mas vai continuar com outros e com outros, porque a coisa funcionou, né? A coisa funcionou, você escala, né? Com certeza, a possibilidade de não só o HAL ter treinado essas pessoas a ter visão remota, né? Porque se as pessoas que tinham visão remota, né, estavam o nome delas, o endereço delas estavam guardados em algum lugar. Então outros, né, não necessariamente o HAL, deu continuidade e deve ter projetos que o HAL não sabe, né? Mas se a coisa funcionou, porque os caras encontraram um avião, tá então a coisa se validou. Se eles encontraram um avião, a coisa se validou. Então, no meu pensamento, até hoje, eles devem usar essa coisa toda de visão remota, mas o HAL fala, né, que a coisa entrou em clandestinidade, um negócio assim. Bom, enfim, mas o negócio é que funcionou, então se funcionou, até hoje deve ter. Eles têm cursos de treinamento. Aí. Fazem. Você acredita nisso? Eu acredito. No começo, achei que parecia coisa de história em quadrinho, sabe? Mas quanto mais eu lia sobre o Stargate e os documentos desclassificados, comecei a perceber o quão a sério o governo levava isso. E quanto mais eu aprendia sobre isso através do HAL, e depois, eventualmente, eu realmente não quero entrar nos detalhes disso, mas acabei me conectando com alguém que já fez visão remota para o governo, e essa pessoa fez uma demonstração para mim. Isso explodiu minha mente porque Você pensaria que, se alguém fosse capaz de fazer visão remota, essa pessoa poderia ir na internet e fazer uma previsão ou gravar um vídeo. Isso seria, sabe, comprovado como verdade, e essa pessoa seria literalmente considerada um super-humano. Tipo, literalmente seria. Quero dizer, as pessoas provavelmente achariam que ela era uma divindade ou um líder espiritual ou algo assim. Bem, se uma pessoa pudesse, fazer isso. O que descobrimos foi que parece ser uma ação que faz parte da natureza humana. Então, não é como se fossem uma super divindade ou algo parecido com Deus ou realmente fora da curva. É algo que as pessoas podem aprender a fazer, como podem aprender a tocar piano ou qualquer outra coisa, por qualquer motivo. talvez tenha sido uma habilidade há muito tempo atrás. Novos psiquiatras e neurofisiologistas estão começando a estudar como a consciência faz o que faz no cérebro. Olha, o professor Valdo Vieira, ele, que é o fundador da Conscienciologia, né?
Ele com os termos dele lá, complexos, né, tem uma coisa chamada parapsiquismo, né, que entra dentro de tudo isso que o Hall tá falando, que eles aqui estão falando, né. Então você desenvolve o seu parapsiquismo, aonde você, não precisa, ser o quê? Um médium que incorpora um espírito, aonde você não precisa nascer com isso aberto, como a clarividência, né. Então, você desenvolve o seu parapsiquismo, tem toda, é uma didática para você desenvolvendo o seu parapsiquismo, né, que é a sua capacidade psíquica de interpretar, perceber e conjugar tudo dentro de uma visão, dentro de um foco, dentro de uma previsão, aonde você alcança melhores resultados dentro de cognição, precognição, intuição e entre outras coisas mais de energias e coisas psíquicas dentro do seu mundo, tá entendendo? Então, tem como sim, você desenvolver isso, né? É só estudar e estudar, que parece que é uma coisa para a vida toda, o seu desenvolvimento do parapsiquismo. Por aí vai. Será que existem elementos disso, quando você entra na teoria quântica e no emaranhamento quântico, que indicariam que você poderia ter evidências além da nossa estrutura física? Isso poderia ser racionalizado com uma conexão quântica, basicamente mover o olho da sua mente para outro local. O que também remete, você sabe, à vida do Hal. Muito interessante. Primeiro foi o lance do Stargate e depois ele entrou na questão do Swap. E a sobreposição que eu acho fascinante é que algumas dessas naves que foram encontradas, ou quedas que aconteceram, os relatos das pessoas envolvidas dizem que muitas delas não têm nenhum painel de controle dentro. Tipo, elas basicamente são vazias, tirando os assentos, o que sugere que talvez exista algum tipo de conexão mental controlando essas naves. Vi as naves? Pensei. Se eu fosse uma civilização avançada e minúscula, por que enviaria vida a esses planetas em vez de apenas mandar as naves? Por que fazer isso? Se eu pudesse só enviar aquilo. Talvez sejam formas de vida biológica fabricadas, talvez sejam equivalentes, talvez não sejam sencientes. Sim, é. Verdadeiro. Mas a visão remota abre muitas possibilidades. Se Sim, quero dizer, nós, como parte disso, a CIA, no programa, descobrimos que as pessoas podiam afetar dispositivos quânticos que estavam totalmente protegidos por blindagem supercondutora. e nos contando, conte pra eles aquela história em particular, isso é. Sim, nós. Ah, tem um chamado psíquico, assim chamado. Então eu o levei para Stanford. E eu era cético na época e disse: ok, temos esse super experimento onde há um pequeno chip quântico lá dentro, protegido por blindagem elétrica, blindagem magnética, blindagem supercondutora. Queremos ver se você consegue afetá-lo. E ele conseguiu. Quero dizer, isso deveria ser totalmente impossível de ser afetado por qualquer coisa de fora. Na verdade, foi desenvolvido pela Marinha, só para procurar quarks e coisas desse tipo. Então, era para não ser influenciado por nada de fora. E ele influenciou. E quando eu digo que ele influenciou, não estou dizendo só que teve um pequeno sinal que você pode interpretar. Não, era um sistema que normalmente só tinha um sinal oscilante assim. E aí, quando ele afetou, simplesmente parou a oscilação. E ele também fez. Aí a gente entra naquilo que o Einstein falava, né, que o observador interfere, né, eh, que o observador interfere no elétron, na partícula, nessa coisa toda aí do Einstein, né. E aí, a gente, tem o pensamento de que, a força da mente ou a força da mente de algumas pessoas que a gente não conhece, o que tem energeticamente, espiritualmente, psiquicamente sobre essa pessoa, que faz essa interferência em objetos, em coisas e em pessoas, tá entendendo? Se somos todos, vindo da mesma fonte, da mesma fábrica, então de alguma forma, exemplo, aí eu já vou dar uma viajada aqui na maionese.
Aí, exemplo, o DNA humano, de alguma forma, ou o DNA humano, as energias humanas, elas, de alguma forma, são receptoras dessa mesma energia vinda de uma outra pessoa para uma pessoa em específico, ou para coisas em específico. Então, é como se nós fizesse parte da mesma energia originária de tudo que foi criado, e por motivos que não conhecemos, algumas pessoas inconscientemente reconhecem que fazem parte daquela coisa, daquele objeto, daquela coisa em específico, e se conectam com aquilo de forma misteriosa e interferem naquilo. Aí não sabemos se é porque aquela pessoa aceita que aquilo faz parte também dela, porque ela e aquela coisa e aquele objeto ou aquela pessoa fazem parte da mesma energia e daí facilita na conexão para uma interferência. Tô viajando, tá entendendo? Então, ou exemplo, eu foco a minha energia lá, e eu precisaria de talvez tempo para minha energia ir se fundindo naquilo de uma forma desconhecida, misteriosa. Quando você vê, tipo, esses mestres de Qigong, esse pessoal que dá passe em pessoas, em posição de mão, cura à distância, é um negócio mais ou menos assim, tá entendendo? Aonde você se concentra, a sua vontade, a sua intenção, que é a sua energia viaja no tempo e espaço e adentra aquela coisa, se materializa, se funde com aquela coisa. E dependendo do seu pensamento, da sua intenção, aquilo vai criando, numa janela de tempo que eu não conheço, algo que você quer naquilo. Aí já entra naquela coisa de macumba também. É mais ou menos por aí o que ele tá falando. A Vamos ver. oscilação fica 2 vezes mais rápida. Claro, o pobre estudante de pós-graduação, cuja vida dependia disso não ser afetado de fora, você sabe, realmente ficou preocupado. Mas aí isso levantou uma grande questão para eles. Isso significa, poxa, será que se escondermos nossos documentos dentro de cofres supercondutores, os russos poderiam conseguir acessá-los? Então, na verdade, quando tivemos distensão, os visualizadores remotos americanos se reuniram com os visualizadores remotos soviéticos e trocaram informações. Compartilharam histórias de guerra, fizeram experimentos juntos por um tempo. Você... Sabe, acho que sou naturalmente cético, porque sou cético em relação a tudo, mas muitas vezes sou provado errado. Então, sabe, minha noiva acredita em muitas coisas nas quais eu não acredito, e com frequência ela acaba estando certa nessas coisas. Então eu procuro manter a mente aberta para as coisas da vida, porque aprendi a fazer isso. Acho que é aí que eu fico. Eu continuo de mente aberta. Eu acho que, considerando a probabilidade, se você me perguntar se eu acho que existe outra vida no universo, acho que seria loucura dizer que não existe. Certo, certo. Mas já existiu alguma vida que chegou aqui e que nós recuperamos? Eu precisaria de mais evidências. Existe alguma? Acho que essa é a atitude certa. E esperamos que, com a liberação de documentos que está começando a acontecer agora, você consiga essas evidências. Mas, na ausência de realmente ter acesso às evidências, é muito razoável ser cético. Claro. Eu realmente acho que a administração atual dos Estados Unidos está tão focada em cumprir essa diretriz que o presidente deu para reunir todas as evidências que estão em posse do governo federal, de todas as diferentes agências, das Forças Armadas, e então descobrir o que pode ser desclassificado. Acho que eles estão levando isso tão a sério que a gente teremos evidências mais significativas e chegaremos ao momento que só vimos em filmes, quando um presidente diz ao mundo que não estamos sozinhos no universo. Acho que a gente vai chegar lá. Também acho. É só uma questão de tempo. Isso muda o sentido da vida se isso acontecer? Isso significa alguma coisa para nós como seres humanos? O que você acha que é o sentido da vida, Hal? E você acha que a gente deveria mudar nosso comportamento de alguma forma, mesmo que esse momento realmente aconteça? Eu acho que se a gente descobrisse que existe vida espalhada pelo universo, que ela pode se desenvolver de todas as formas possíveis. Então, isso faz a gente repensar. Bom, o que significa ser humano? Sabe, a gente deveria pensar, se possível, em interagir com essas outras espécies e ver o que podemos aprender com elas e o que elas poderiam aprender com a gente.
Então, isso simplesmente abre uma nova perspectiva sobre como é o universo. Kevin, eu tenho 15 netos. Eles deveriam crescer em um universo cheio de vida e saber disso. E isso é algo realmente, digamos, muito empolgante. Acho que também poderia ser a única coisa capaz de unificar toda a humanidade. Olha, eu penso o seguinte, né? Muitos dizem aí que os filmes aí que fala de alienígenas, super-heróis, essa coisa todas, dizem que é um grande preparo, né, para a consciência humana se familiarizar, né, com a futura chegada dos seres extraterrestres, né? Bom, penso que já é uma ajuda você ter um referencial, né, mas nós ainda temos um referencial ainda do ET muito malvado, né? De pelo menos temos a lógica que a grande maioria dos extraterrestres, acreditando que eles existam, eles são mais avançados do que a gente, né? E a gente já tem na nossa consciência que eles não têm, assim, emoções como a gente aqui tem, né? Então, lá no fundo, eu penso que nós não temos ainda maturidade, né, para aceitar a existência dos seres, né. São contada a dedo as pessoas que estão aberta a um convívio, né, com a outra civilização, né, mais avançada do que a gente, né. De certeza, eu ainda toco, na tecla de que eles não estão aí afora, aí adentro aqui o planeta para nos destruir, né? Porque nós somos meros seres primitivos, ignorantes, insignificantes para eles, né? É aquilo que eles falaram no outro vídeo, né? Nós somos como formigas, né? Exemplo, nós vê as formigas e a gente não tá nem aí para elas, né? Elas estão lá na atividade delas e a gente somos muito superior às formigas. E se quiséssemos destruir todas as formigas, nós conseguia. Então, seria mais ou menos assim, para com os extraterrestres, para conosco, né. Vamos ver aqui o final dele. Sabe, Reagan fez um discurso brilhante durante seu mandato como presidente nas Nações Unidas, onde disse que muitas vezes pensa que pode haver uma ameaça vinda de fora. Este universo, isso faz com que toda a humanidade se una e pense mais no que tem em comum do que em suas diferenças. E sabe, isso os ajuda a superar os conflitos do momento. E isso pode ser, sabe, um pensamento desejoso, pode ser ingênuo, mas também pode, na verdade, ser a única coisa capaz de alinhar as pessoas. Isso mudou a forma como você pensa sobre o sentido da vida? Entre o que aprendi sobre a realidade da situação dos WAPs e a existência de seres não humanos em toda a vida, e o que aprendi, por exemplo, sobre visão remota, percebi que a nossa visão ocidental e atual da realidade não é completa. Achamos que sabemos tudo sobre a vida e como as coisas funcionam, mas na verdade não sabemos. E quando você é honesto consigo mesmo e olha para o passado, vê todas as vezes em que as pessoas pensaram que estavam erradas, muito rapidamente. É, Isso me tornou muito mais aberto a possibilidades do que eu seria há apenas 10 anos. E eu Acho que seria um renascimento em nossas atitudes em relação à vida e a tudo mais. Sim. Se isso Olha aí, pessoal, vocês viram aí, né. Então, coloquei nos comentários o que vocês acharam, né, desse vídeo, de tudo isso, da visão remota, né, que foi o grande centro do vídeo deles, né, a visão remota, né. Para nós aqui já é mais clarividência, né. Então eu quero agradecer aí, pela sua presença, pela sua audiência, tá. Se inscreva aí no canal, dê o like, essa coisa toda aí, o sininho, tá entendendo? Coloque aí nos comentários, né, qual vídeo vocês querem que eu faça, tá. Eu ainda tô pensando em gravar um terceiro vídeo desse podcast, né, do Diário de um CEO, tá. Quero agradecer, né,
Eu repito, né, Diário de um CEO, vão lá no canal dele do Steve Bartlett, né, Diário de um CEO, tá, é só digitar em inglês, tá. Lá vai ter muita coisa dublada também, aqui eu faço a dublagem com a IA, lá tem aquela dublagem automática do YouTube, tá. Gente, obrigado, vocês fiquem aí com Deus, tá, que Deus proteja vocês aí, muita saúde, muito amor, muita luz aí na vida de vocês aí, gratidão pela presença. Muito obrigado, valeu gente, tchau, tchau.